Olá, queridas, tudo bem com vocês? Eu sou Michele Castro, terapeuta cristã, e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo essa pergunta: por que não tenho mais amigas? Eu recebi uma pergunta, um questionamento sobre as amizades e no meu grupo terapia, e eu vou responder lá no grupo, mas eu decidi que seria interessante também gravar um vídeo a respeito disso. Então fica por aqui para você ter a sua resposta, para você entender porque as amizades não duram mais como antigamente, porque é tão difícil ter uma amizade duradoura. E eu peço para que você já clique em curtir, deixe seu comentário para eu saber se você está gostando desse tipo de vídeo aqui no canal ou se você quer que eu traga algo diferente para você entender algum assunto, alguma coisa, enfim. Eu também quero que você compartilhe esse vídeo. Eu vou começar lendo qual foi a pergunta. Toda semana, no meu grupo terapia, as meninas escolhem um tema para ser o tema da semana e a gente discute. Eu mando alguns áudios explicando sobre, dentro de uma abordagem terapêutica, o significado daquilo que elas estão querendo entender. E a gente vai discutindo durante a semana experiências, sentimentos que aquela reflexão vai trazer. Então, na escolha do tema dessa semana, uma pessoa enviou uma mensagem e eu vou ler para vocês. Pensei em falarmos sobre a amizade. A amizade na vida adulta parece ser mais difícil de manter. Na adolescência temos vários amigos e na vida adulta dá para contar os amigos de verdade. É difícil fazer amizade, sei lá. A cabeça muda e ficamos mais sem paciência para cultivar amizades verdadeiras e novas. Faz sentido para esse grupo o tema? Sinto que as relações andam muito rasas, todo mundo muito ocupado com as próprias vidas, né? Eu li uma matéria que dizia que faz bem para o cérebro ter aquele amigo que, mesmo que você fique meses sem ver, quando se encontram é como se tivessem se visto ontem, sem cobrança, sem ressentimento, pelas mensagens não respondidas na hora no WhatsApp. Apenas conversar e viver aquele momento. Eu quero começar dizendo que precisa ter muita disposição para ser amigo. Porque o amigo, ele sempre vai ter características diferentes de nós, personalidades diferentes de nós, vai ter uma história de vida diferente. Então precisa ter muita disposição para ser amigo e passar por cima das diferenças, das opiniões divergentes. É necessário amar tanto aquela pessoa, é necessário amar tanto aquela amiga, a ponto de passar por cima dos defeitos dela, passar por cima das opiniões dela. E é necessário que nós aprendamos a amar a pessoa como ela é, porque uma amiga sempre vai ser diferente de nós. Ela vai ter uma história de vida específica, vai ter um conteúdo diferente de acordo com os livros que ela lê, de acordo com o curso que ela faz, de acordo com os outros amigos que ela tem. Sempre vai ser uma pessoa diferente, diferente de nós, eu digo. Então é necessário ter muita disposição para ser amiga. Até porque, dentro de uma amizade, as pessoas carregam suas histórias e as suas angústias também. Ela carrega aquela história triste da infância, carrega aquele sentimento que não foi elaborado, carrega aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de rejeição. A pessoa leva isso para dentro da amizade. Por isso é necessário ter muita disposição para ser amiga e passar por cima, porque ela vai trazer os traumas e talvez ela te responda com relação aos traumas, a partir dos traumas que ela teve. Então, se a pessoa viveu o abandono, pode ser que ela seja uma amiga carente. Se a pessoa viveu uma tristeza na infância, pode ser que ela pense que você vai fazer isso novamente. Então é necessário ter muita disposição, passar por cima disso, porque pode ser que a pessoa comente muitas coisas que não são legais, que você não faria, mas ela pensa que você faria. Então é necessário passar por cima disso. O tempo já tá mudando aqui em São Paulo, então a iluminação mudou completamente por aqui. Mas vamos continuar. O próximo. As pessoas sentem tanta amargura que não conseguem superar os obstáculos. Então é o seguinte,
por não ter a noção de que cada pessoa carrega uma história diferente e carrega traumas diferentes, as pessoas ficam com amargura. Então, por exemplo, uma amizade que é muito carente, que é muito dependente, ela quer ter muita proximidade, ela se magoa fácil, e por ela se magoar fácil com a sua atitude, ela te magoa também, e ela espera a sua boa compreensão. Mas você, machucada, não quer tanta compreensão, pelo menos não nesse momento. E aí cria esse atrito entre vocês, cria esse desequilíbrio na amizade. Mas a pessoa agiu conforme a crença dela, conforme o trauma dela. E por isso ela reagiu desse jeito, meio desconexo, meio chato, meio sem sentido. E dependendo das palavras que foram usadas dentro de uma discussão, dentro de uma conversa acalorada, a partir do momento que há essa mágoa, pode ser que a amargura se instale ali nessa amizade. Uma das duas partes fica com rancor, com mágoa, com amargura por aquela coisa que foi dito, e não se deseja mais continuar construindo essa história de amizade. Cria-se o desejo de afastamento e de distância, e a amargura fica ali. Começa a fazer parte dessa relação, começa a rondar as duas partes, de forma que deveria ser necessário ceder. Uma parte precisa ceder. Uma parte precisa ceder recebendo perdão, ou mesmo quando esse perdão não vem. E essa é a parte difícil, porque a pessoa se apega ao seu ideal de reconciliação. Tem pessoas que, se não receberam perdão, ela consegue perdoar. Mas tem pessoas que, se o outro não for atrás dela e pedir o perdão e falar que as coisas vão ser diferentes, essa pessoa simplesmente acredita que não vai acontecer e simplesmente acredita que esse perdão não foi verdadeiro, que essa reconciliação não foi verdadeira. Porque cada pessoa tem o seu ideal de perdão. Ela quer receber o pedido de desculpas do jeito que agrada ao coração dela. E se ela não receber, ela acredita que não foi verdadeiro, não foi genuíno. E a raiz de amargura continua ali presente dentro dessa amizade. Depois que eu comecei a pensar sobre os tópicos que eu falaria a respeito desse assunto, eu pensei em algo. Amizades podemos ter muitas, mas cônjuge só temos um. Quando nos aliançamos com o nosso cônjuge, a gente sabe um ideal de relacionamento. Fidelidade, amor eterno, casamento até que a morte os separe. A gente tem esse ideal que o nosso cônjuge, quando escolhemos, vai ser a pessoa que nós vamos dividir a vida para sempre. Sempre vai ser aquele cônjuge. E sempre vai, ainda que existam brigas e desentendimentos, o amor vai prevalecer. A alegria de estar com essa pessoa vai prevalecer. Mas não temos a mesma ideia com relação a amizades. Amizades nós podemos ter muitas. Podemos ter amizades na escola, na faculdade, no emprego, na igreja, em vários lugares em que estamos inseridos. E pela amizade ser uma relação abundante, as pessoas costumam trocar facilmente, costumam deixar certas amizades facilmente, costumam afastar facilmente, porque em qualquer lugar em que ela estiver inserida, ela pode encontrar uma amiga, ela pode encontrar alguém com quem trocar confidências, segredos e alegrias e tristezas. A amizade é algo abundante. Podemos ter amizades em vários lugares. E em algum lugar, uma dessas pessoas em que nós convivemos pode ser a nossa melhor amiga. No trabalho podemos encontrar uma melhor amiga, na escola, na faculdade, na igreja, em qualquer lugar em que frequentamos podemos encontrar uma melhor amiga. Então, ter uma amizade é abundante. Ter uma amizade é fácil, é só construir o laço com essa pessoa. Um cônjuge que nós não vamos trocar, dificilmente vamos trocar. Nós nos casamos para sermos fiéis e para termos esse relacionamento por toda a nossa vida.
Então, a gente não pensa em trocar de cônjuge, mas amizade, a gente sabe que vai ter amizades diferentes pelo caminho. A gente sabe que vai construir vários laços no decorrer da vida, e para cada estação da vida também tem um tipo de amizade diferente. Então, esse é mais um motivo pelo qual eu acredito que hoje não se faz amizades tão duradouras. Hoje não se cria um laço que não vai se quebrar em uma amizade. É difícil, se você tem uma amiga que você convive com ela e é sua amiga mesmo, que você valorize ela, se ela for uma amiga para você, e você queira ser uma boa amiga para ela também. Qualquer amizade que você tiver, cultive ela muito bem, porque hoje construir uma amizade verdadeira, intensa e real e duradoura é muito difícil. Os tempos são outros. E mais uma vez a iluminação muda aqui nesse vídeo, porque eu fiquei me olhando e eu falei, nossa, não tô gostando. Vou ligar a ring light. Acho que essa é a última, viu, galera? Continuando. O outro tópico que eu anotei. Em uma época em que os amores são líquidos, não compensa ter amizade. Então, é basicamente o que eu falei no tópico anterior, né? É, é possível construir amizade em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Nossa, como tá preto. Vai chover muito aqui. Enfim, um adendo. Então, como os amores são líquidos, é basicamente o tópico anterior, né? A continuação daquele tópico. Em qualquer lugar, a gente pode ter uma amizade, ter várias amizades, né? E em algum desses lugares, ter uma amizade que se torna a melhor amiga. E aí, pelos amores serem líquidos, os relacionamentos se trocam facilmente. Então, por que não trocar as amizades facilmente também? Então, estamos numa época em que há pouca valorização da presença, do laço, até porque antes não havia tanta comunicação. É, a comunicação era diferente, né? Não existia essa comunicação online, digital que a gente tem. Então, não convivíamos o tempo todo para saber as pessoas que não são confiáveis, e por causa disso as amizades duravam mais e tinha menos contato com a parte que nós não gostamos do outro. A gente tinha menos contato porque tinha menos possibilidade. E então, é, as amizades duravam, né? As amizades duravam bastante. Hoje nós já temos disponibilidade e frequência para falar com qualquer pessoa. O meio digital, ele facilitou esse caminho de termos contato com as pessoas. Mas também por termos mais presença, por termos mais possibilidade de estar presente com a pessoa, agora a gente conhece as coisas que a gente não gosta. Agora a gente tem contato com os defeitos que são inegociáveis pra gente. A gente tem contato com aspectos da personalidade da pessoa que a gente não gosta. Então, por causa disso, hoje é muito mais fácil conhecer as partes do outro que a gente não gosta, as partes do outro que pra gente não faz sentido manter aquela pessoa por perto. E aí não existe essa manutenção da amizade, porque a pessoa já não tem aquilo que a gente está buscando numa amizade. A pessoa tem esse aspecto de personalidade que pra gente é inegociável. E agora a gente vê, por causa da comunicação digital, que facilitou esse caminho de conhecer o outro, então aí a gente vai lá e troca fácil. Todos nós trocamos fácil. Gostaríamos que fosse diferente, com aquelas amizades que a gente quer que seja diferente, a gente consegue. Mas aquelas amizades que a gente já identificou, que tem os aspectos que pra gente são inegociáveis, a gente não mantém. Pode ser uma pessoa visivelmente boa, pode ser uma pessoa que alegre, pode ser uma pessoa que para um certo momento é divertido, mas para ser melhor amiga, se a pessoa tiver um aspecto de personalidade que não combina conosco e a gente não quer, nós não vamos conseguir, nós não vamos ter essa manutenção da amizade. Essa amizade em algum momento ela vai ruir. E aí, pelos amores serem líquidos, pela estrutura
ser totalmente diferente do que já foi um dia, a gente troca amizade muito fácil. Tem pessoas que têm o privilégio e a alegria de ter muitos amigos, de uma amizade de muito tempo, mas tem pessoas que trocam mais fácil pelas suas descobertas, pelas coisas que não concorda, pelas frustrações, pelas mágoas, pelo fato de estar sempre presente, de conhecer que o meio digital nos conecta mais com as pessoas. Por todas aquelas coisas que a gente não concorda, a gente troca fácil. Próximo tópico. Se uma pessoa evolui e a outra não, dificilmente será possível continuar caminhando juntas. Todas as relações, nós fazemos laços com as pessoas porque nós nos identificamos com elas. Personalidade, características, pensamentos, estrutura de vida, o que for, nós nos identificamos com a pessoa de alguma forma. Sabe aquela velha história de que você é o resumo das 5 pessoas que você convive? Isso é real. Porque se você tem essas 5 pessoas mais próximas de você, provavelmente você é semelhante a elas em alguma razão. Então, se você tem amigas em que vocês leem um livro e vocês entendem bem esse livro e ele se torna uma direção na vida de vocês, então provavelmente vocês se conectaram por essa semelhança entre vocês. Se você tem um grupo de amigas que vocês conseguem se reunir e ir para academia, ler livro, ir ao culto juntas, conquistar um conhecimento juntas, então vocês são bem semelhantes. Por isso que dá certo. Mas se você tem outras amigas que vocês querem emagrecer, mas vocês não conseguem, vocês também são semelhantes. Vocês têm dificuldade de emagrecer, então vocês se conectam na dificuldade. Isso serve para qualquer tipo de assunto e qualquer tipo de vida que você queira levar. Inclusive, se você é uma pessoa que tem pouca estrutura financeira, provavelmente as suas 5 amigas mais próximas também são assim. Elas também têm dificuldade financeira. Então, quando um grupo de amigas, elas têm uma dificuldade amorosa, todas são solteiras, todas enfrentam dificuldade no amor e não conseguem encontrar um bom marido. Uma delas começa a aprender como ter um bom marido, como manter um bom relacionamento, como viver e como ser uma esposa. E nisso ela conquista um marido. Provavelmente haverá um afastamento das outras se as outras não mudarem a mentalidade também para o mesmo foco, para a mesma direção. Porque uma se estruturou, conseguiu um marido e não se afasta somente pelo fato de agora estar em um relacionamento, mas também por haver essa distância, porque uma quis se desenvolver e a outra não. Vou dar um outro exemplo com relação a estudo, vamos assim. Várias amigas estudaram juntas na escola, vieram de uma escola que o ensino era ruim, mas uma decidiu estudar mais para ela ingressar numa faculdade e mudar de vida, ter um bom emprego e procurar um emprego nessa área em que ela começou a estudar. Provavelmente as outras vão se afastar, porque essa amiga, ela conseguiu estudar e também conseguiu uma boa oportunidade de emprego, em que ela recebe mais, agora ela consegue ser um pouco mais feliz, consegue comprar as coisas dela, consegue ter um lazer melhor. E as outras não, as outras continuam naquela realidade, continuam naquele processo mais intenso de dificuldade na vida. Provavelmente haverá esse distanciamento, porque uma quis evoluir. Se você está procurando evoluir como amiga, se você está procurando evoluir na sua vida pessoal, provavelmente as suas amigas vão se distanciar. Porque existe pessoas que não têm suporte para ver a sua mudança e também não têm suporte para mudar. Elas têm suporte para viver essa vida que elas vivem sempre. Elas têm suporte e estrutura emocional para viver essa realidade que elas vivem. Viver uma outra realidade não é compatível com o sentimento e com aquilo que ela suporta. Então ela permanece nessa vivência, ela permanece nessa estrutura de vida. E se você está dentro dessa estrutura de vida, mas você procura mudar, essas pessoas não vão acompanhar você, você vai ir sozinha.
E para você se manter nessa nova realidade aqui, você vai precisar aprender e entender como viver uma vida solitária. É difícil, mas você não carrega todos junto com você. Até porque para onde você está indo não é todo mundo que quer ir. Então, amizades também podem não resistir a mudanças e a evoluções, porque tem pessoas que possuem suporte emocional para um tipo específico de realidade. Qualquer outra coisa fora disso, ela não vai conseguir. E você pode tentar convencer, você pode ir atrás, você pode fazer o que for necessário. Provavelmente você não vai conseguir. E você também não deve carregar outros, porque cada um carrega e vive as consequências das próprias escolhas. O próximo tópico também é muito semelhante a esse que eu acabei de mencionar. Se uma amizade está em momentos diferentes da vida, provavelmente haverá um distanciamento. É isso. Por falta de suporte, pode acontecer várias coisas que a pessoa não consegue mais manter. Não ia ter mais nenhuma mudança aqui. Porém, tá ligado? Não tá ligado, ó. Não ia ter mais nenhuma mudança aqui. Porém, meu celular acabou a bateria e estou carregando um pouquinho para eu acabar esse vídeo. Então, vamos prosseguir. Eu não lembro o que eu estava falando. Eu vou continuar do tópico, tá, gente? Nem toda amizade consegue suportar a distância. Uma amiga pode interpretar a distância como um abandono. Tem circunstâncias na vida em que há distância. É normal. Tem períodos diferentes. Às vezes uma tá estudando, às vezes uma tá casando, às vezes uma tá mudando de país. Há mudanças na amizade que pode gerar esse distanciamento. Às vezes vai ser um distanciamento de muitos anos, às vezes vai ser um distanciamento num período. Será que saiu no vídeo isso? Trovão. Enfim, pode haver um distanciamento. Às vezes uma pessoa está passando por um momento que ela quer se preservar, quer ficar mais em silêncio, quer estudar mais intensamente para os seus projetos. E às vezes a amizade constante talvez atrapalhe um pouco o objetivo desse novo projeto, essa circunstância que pode estar acontecendo na vida da pessoa. Então, um distanciamento pode ser necessário, pode ser saudável. Às vezes uma amiga machucou a outra, ela precisa de distância para se recuperar dessa ofensa, para se recuperar desse sentimento. Às vezes a pessoa está num momento muito alegre e ela quer focar em outros projetos que para ela era difícil. Enfim, não importa o que seja o motivo. Uma amizade às vezes pode ser necessário e importante uma distância, mas nem todo mundo está preparado para entender o motivo da distância do outro. Às vezes acontece um distanciamento em uma amizade e uma das partes começa a considerar que é pessoal contra ela, e às vezes não é, mas por ela pensar que é pessoal contra ela, ela se torna uma pessoa rixosa, fica mandando indireta, fica muito intensa na carência, age como uma dependente emocional e ela fica em cima, porque se não ficar em cima, ela não acredita que é uma amizade verdadeira, enfim, e acaba sufocando o outro. Aí, nesse caso, nesse momento, há uma distância por causa que não suporta o peso da carência. A pessoa que é carente fica jogando no outro a responsabilidade de curar essa carência, de curar essa dependência emocional nela. E a pessoa que recebe isso sente o peso, sente a sobrecarga. E de repente a pessoa ela não quer essa responsabilidade e também não quer esse sentimento. E aí há um afastamento natural por causa de um comportamento, por causa de um desequilíbrio. Qualquer desequilíbrio numa amizade também gera distância, também gera sentimento de sobrecarga, e ninguém quer viver com sobrecargas que não são suas por escolhas dos outros.
Todo mundo quer viver o mais livre possível e o mais leve possível. Uma amizade é assim, para que cada uma ajude a suportar o fardo, ajude a suportar e não carregar no lugar do outro. E tem muitas amizades que quando começa um carregar o fardo do outro, também haverá distanciamento, porque isso é um desequilíbrio na amizade e é natural que a pessoa queira se afastar para não carregar pesos que não são dela. Por fim, é muito importante ser maduro para ter uma amizade. A maturidade tem que ser o alicerce de uma amizade. Porque uma amizade madura pode ficar distante, não importa o tempo que seja. Quando se encontrar vai ser a mesma coisa. Quando se encontrar vai ter aquele calor. É importante e necessário ter uma amizade, ter maturidade para ter uma amizade, porque a maturidade faz a amizade resistir à mudança, à distância, a um período de silêncio, a um período de cura de ofensa. Maturidade dentro de uma amizade é o que vai fazer essa amizade ser duradoura. Porém, a maioria das pessoas não estão maduras mais e elas estão entregues ao fato de que elas vão ter amiga em algum lugar. Então, se eu vou ter amiga em qualquer lugar, eu tenho que ter um motivo muito bom para cultivar as amizades que já estão comigo. Porque eu posso ir para um lugar, um ambiente, em que lá eu vou encontrar uma outra amiga de verdade, em que eu vou encontrar uma melhor amiga. Então, por que eu tenho que ficar com as amigas que eu tenho agora, sabe? Então, é preciso ter muita maturidade. É preciso saber o quanto aquela pessoa é importante e o quanto é importante cultivar aquela amizade especificamente. Para que seja constante, para que seja bom, para que faça sentido essa amizade, sabe? E é preciso ter muita maturidade, porque os traumas estão aí, cada um tem a sua história, cada um tem o seu trauma, cada um tem uma memória específica aqui. Pronto, gente, os últimos minutos do vídeo devem estar com esse som da chuva caindo, mas só pra finalizar, vai ser bem rápido. Eu acredito que vai ser rapidinho. É necessário ter muita maturidade pra construir uma amizade, porque cada pessoa vai ter uma vivência diferente. Provavelmente é desligado também, ó. Gente, que dia diferente aqui pra gravar. Mas eu vou deixar, não vou editar essas partes, pra que vocês me conheçam, pra que vocês saibam quem eu sou. Porque é nesses pequenos detalhes que vocês vão me conhecer melhor e quem eu sou e como eu sou espontânea. Mas enfim, é muito importante ter maturidade para ter uma amizade, porque cada uma vai ter uma história. É necessário respeitar. Se uma pessoa se afasta de você e te comunica sobre isso, respeite-a. Provavelmente ela tem um motivo, talvez você não entenda o motivo pelo qual ela está se afastando, mas respeita o tempo dela. Se for para que vocês se unam novamente em uma amizade, isso naturalmente vai acontecer. Mas se esse afastamento for definitivo para a vida inteira, também você precisa respeitar ela também. Porque quando você quiser se afastar de alguém, quando você sentir necessidade de fazer esse caminho de afastamento, você também vai querer respeito, você também vai querer que respeitem a sua decisão, que respeitem a sua posição. Então respeite conforme você quer ser respeitada. É necessário ter muita maturidade, porque a distância pode acontecer e pode haver essa reaproximação. E uma amizade duradoura só resiste com muita maturidade, porque se houver o distanciamento e depois se aproximar de novo, é possível fazer com que as coisas sejam do jeito que elas sempre foram. É possível conversar do jeito que sempre foi conversado, mas só é possível com maturidade. Se você encontra uma pessoa em que você ficou muito tempo sem vê-la e quando vocês se encontrarem, essa pessoa tá te cobrando, tá falando que foi você que se afastou, que você que sumiu, provavelmente essa pessoa não tem a estrutura emocional e nem maturidade para ser a sua amiga. Então ela não entende os motivos e também não entende que a própria correria da vida pode fazer isso também. É claro que quem quer fica perto, é claro que quem quer manda mensagem, é claro que isso tudo é real, mas às vezes a pessoa tá numa rotina tão exaustiva, tão cansada, ela tá tão inerte na
própria vida e na própria vivência que esse afastamento ela não faz por mal. E às vezes a pessoa está passando por um processo que ela precisa aprender muito, que ela precisa aprender a ser humilde, que ela precisa aprender a ser mansa, que ela precisa aprender a ter alegria. E ela precisa de tempo. Ela precisa de tempo, ela precisa de compreensão que está dos outros, das amigas, para esse momento em que ela está vivendo. Ela precisa da compreensão, porque isso vai facilitar o caminho. E quando a pessoa está nesse momento, nesse processo, ela precisa de todo o tempo que for necessário para enfrentar essa mudança, para enfrentar a si mesma. Mas não são todas as amizades que suportam isso, não são todas as amizades que suportam esse processo de silêncio, esse momento de silêncio, esse momento de construção, esse momento de amadurecimento que somente a pessoa pode fazer por si mesma. E as pessoas que não suportam são aquelas que ficam cobrando, aquelas que ficam falando coisas pejorativas a seu respeito, falando que você abandonou, falando que você rejeitou, falando que agora você é metida, falando que agora você é isso, isso, isso e um monte de coisa que você sabe que não é. E você até quer a compreensão dessas pessoas, você até quer o sentimento, você até quer que elas entendam um pouco do seu lado, mas somente as pessoas com maturidade vão entender. Porque todas as pessoas que faltarem maturidade, elas não vão entender o seu motivo, mesmo que para elas seja besta. Se para você for importante, é necessário que a pessoa entenda. Mas a pessoa só vai entender se ela for madura. Se ela não for, ela provavelmente vai colocar um monte de apelidos em você, um monte de coisa para dizer que você não tem motivo nenhum para escolher do jeito que você está escolhendo, para viver do jeito que você está vivendo. Tem muitos detalhes nessas histórias, tem muitos conceitos que fazem parte da vida de uma pessoa que é necessário compreensão. E só as amizades maduras vão prevalecer e vão ser duradouras e vão resistir a qualquer impasse, vão resistir a qualquer situação, vão resistir a qualquer dificuldade. De qualquer dificuldade pelo caminho, uma amizade madura consegue resistir. Porque todas as amizades imaturas consequentemente vão se afastar. Todas as amizades que houverem desequilíbrio vão se afastar. É um caminho natural, é um caminho de desentendimento natural. E você pode escolher a melhor forma de lidar com essa situação. Ou você encara, aceita e bola pra frente e faz as suas escolhas e entende como você quer lidar com suas próximas amizades e com as amizades que você ainda tem, ótimo pra você. Mas se ficar lutando demais contra essa fragilidade natural que pode acontecer, vai ser mais difícil pra você. Você pode escolher. Se houve um afastamento natural, se houve uma descoberta sobre essa amizade em que você não faz mais sentido pra você, e você faz esse caminho de afastamento, entenda que pode haver julgamentos. E se você for a pessoa que recebeu o afastamento, então você pode escolher a melhor forma de lidar com essa situação, o melhor sentimento que você quer dedicar para esse momento, que você quer dedicar para essa amizade. E aí você se estrutura, você decide como você vai definir as coisas para você. Então é isso, gente. São esses tópicos que eu queria falar. Eu até fiquei com vontade de fazer outro vídeo, talvez eu faça. E são esses tópicos por hoje, até porque deve estar uma loucura esse áudio. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, falem o que vocês acharam. Comentem se eu esqueci alguma coisa, comentem se vocês gostariam que eu comentasse algo específico. E é isso, que vocês me digam o que vocês querem e como vocês gostariam de eu fazer o próximo vídeo. Eu sou Michelle Castro, sou terapeuta cristã e aqui na descrição eu vou deixar o link para o meu grupo de terapia e também um link para atendimento, caso você sinta a necessidade de tratar algo em terapia. Deus abençoe, em nome de Jesus.